Olá, pessoal. Eu sou o professor Auro Guimarães de Oliveira, que estou voltando aqui para terminar aquele nosso trabalho que nós começamos na semana passada, fizemos primeiro a parte 1 do nosso trabalho, que foi intitulado Efeito da Inflação sobre a Moeda. Isto é narrativa de economistas. Tá certo? Então, fizemos um vídeo bastante grande, tanto é que dividimos para poder pegar essa parte para cá, para não ficar tão grande. E hoje nós vamos complementar. Agora, é muito importante que vocês tenham bastante conhecimento do primeiro vídeo. Ajudará tremendamente concluir as nossas afirmações aqui sobre o que é inflação, tá bom? Olá, então, vamos compartilhar. Bom, pessoal, efeito da inflação sobre a moeda é narrativa de economistas. Essa é a parte 2. A parte primeira nós fizemos semana passada. Acabou o enigma da inflação. Eu quero dizer o seguinte: existe aí existem os economistas que tratam da inflação desde que o mundo é mundo e não conseguem entender ainda o que é inflação. E a minha teoria básica é o seguinte: para entender de inflação, tem que entender de teoria da partida dobrada. Se não entender de teoria da partida dobrada, não vai a lugar nenhum. Vão ficar exatamente como estão os economistas aí. Eles não sabem a origem da inflação e não sabem o que é inflação. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mostrando, já mostramos a origem da inflação, e nós vamos agora mostrar o que é inflação e qual é a conclusão que nós temos com certeza absoluta do que nós estamos falando. Então, o que falta no economista é formação, formação em contabilidade e, particularmente, em teoria da partida dobrada. E com a teoria da partida dobrada é muito fácil você ver. Teorizar em cima de inflação é um lenga-lenga que não tem mais tamanho. E principalmente porque teoria não tem como você provar, né? Então, fico teorizando, teorizando, sem provar nada. A partida dobrada prova tudo, igual a contabilidade. A contabilidade é a única ciência que você, ao fazer uma teoria, imediatamente você checa, sem gastar um centavo. Tá certo? Então, isso que é a praticidade da contabilidade e da teoria da partida dobrada, que é a origem da contabilidade. Vamos lá. É interessante observar que as fórmulas do PA, ou poder aquisitivo, e do preço são absolutamente iguais. PA, quantidade vezes unidade monetária. P é preço, quantidade vezes unidade monetária. Portanto, se tem R$ 800, este é o meu poder aquisitivo. Ou seja, a quantidade de dinheiro que eu tenho disponível para gastar, para comprar. Tá certo? É isso aí. Poder aquisitivo é isso. Então, 800 vezes R$ 1 dá R$ 800. Se fosse dólar, era US$ 1, dá US$ 800. Se uma bola de borracha de criança custa 80, isso significa que o preço dela é 80 vezes R$ 80. Então, isso facilita bastante as coisas depois que a gente observa isso. Podemos ainda afirmar que, se dividirmos o PA preço, encontramos a quantidade de produtos, bens e serviços que o PA poderá adquirir naquele preço. Por exemplo, se eu divido 800 por 80, eu 800 é meu PA, a quantidade de dinheiro que eu tenho na mão, dividido pelo preço. Vamos imaginar um preço médio único na sociedade de 80. Então, a aquele preço, eu posso comprar 10 unidades na sociedade. Tá certo? Então é isso aí. Podemos afirmar que se dividir o preço PA, encontraremos a quantidade de produtos. Ok. 800 dividido por 10, no caso é uma bola. R$ 800 que eu estou na mão e uma bola que está sendo vendida a 80. Eu posso comprar 10 bolas. Desta maneira, podemos concluir facilmente que se o preço for aumentado por determinado percentual, a quantidade adquirida pelo PA será reduzida na mesma proporção. Olha só, como é que isso aqui é? Quantidade dividido pela probabilidade. Se aumentar isso aqui para 100, o que que acontece? Eu só vou comprar 8 bolas. Aumentando o preço, meu amigo,
o efeito da inflação se dá exatamente em cima de quê? Da quantidade. Eu, ao invés de comprar 10 bolas, eu compro 8. Tem alguma coisa a ver com o poder aquisitivo da moeda? Foi meu poder que diminuiu? Não. Eu vou dar até um exemplo. Imagina que eu for comprar essas 800 bolas, eu pego R$ 800, aí eu digo, não, não vou comprar agora, não. Boto dentro de uma caixa de sapato e tampo dentro de casa para ninguém roubar. Porque se não roubar, daqui a 10 meses, 10 anos, ele estará R$ 800. É o poder aquisitivo que eu tenho, em qualquer época. Quando você vai a um banco tomar o dinheiro emprestado, que dinheiro você está tomando? É o poder aquisitivo de agora ou o poder aquisitivo do ano passado? Então, uma coisa meio estúpida isso. Isso é meio estupidez, tá certo? Achar que o poder aquisitivo da moeda cai. Interessante vocês observar, como vão observar no final, que o poder aquisitivo da moeda é medido por quê? Pela taxa de inflação. E a taxa de inflação é medida por quê? Pelo aumento de preço. Isso é loucura, tá certo? Vamos lá. É, um exemplo esclarecedor. Alguém com poder aquisitivo de R$ 800 poderia comprar 10 bolas, se esse preço não fosse alterado. Se não tiver inflação, se não tiver aumento de preço, ele vai comprar 10 bolas. Pode comprar uma a uma durante 10 anos. Ele vai comprar as 80 bolas. Mas como existe aumento de preço, obviamente ele não vai comprar a mesma quantidade que ele compraria agora. E ele perdeu o poder aquisitivo, não foi o preço, sim, perdi poder aquisitivo. Mas qual foi o culpado? Foi o meu dinheiro que diminuiu lá dentro da caixa? Cheguei lá aos 800, estava menor? Não. O que foi que aconteceu? Aumento do preço. É tão visível, claro. E ao final eu vou te dizer, aliás, eu tenho que dizer logo, porque senão eu esqueço. O problema é o seguinte, é como o Roberto Campos diz lá num vídeo dele sobre a inflação, ele diz que aumento de preço não é inflação. Inflação é a expansão monetária. Não é verdade. Aumento de preço, seguindo o mesmo raciocínio dele, ele está dizendo o seguinte: é a expansão monetária que força o aumento de preço. E não é isso. Quem força, quem, quem força a expansão monetária é a demanda agregada. A aceleração da demanda agregada, naturalmente, tem de ser acompanhada pela expansão monetária. A expansão monetária possibilita. Porque não, ter expansão monetária não significa nada para os meus custos, para a minha despesa na minha empresa. Por que que eu tenho que aumentar de preço? Eu aumento de preço porque eu vejo uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. É isso aí. E quem faz isso? Os empresários, os vendedores. Isso não quer dizer que os empresários são as pessoas maliciosas, etc. Isso é próprio da humanidade. Querer aproveitar a oportunidade. Como próprio da humanidade. Eu quero dizer o seguinte: se nós, consumidores, sempre estamos reclamando do aumento de preço dos empresários, na medida que nós nos tornemos empresários, vamos passar a fazer a mesma coisa. Vamos passar a aumentar os preços da mesma maneira que os empresários fazem isso. Então, quando eu digo oportunismo, não estou sentindo pejorativo, não. Oportunismo, ele vê ali, olha, eu tenho 10 clientes por dia, daqui a pouco tenho 20 clientes por dia passando na minha empresa. O que é que eu percebo? Que está havendo uma aceleração da demanda. Então, o que é que eu faço? Digo, vou aumentar os preços aqui para melhorar minhas margens de lucro. É isso aí. Isso que se chama inflação. Inflação só tem a ver, é tão somente aumento de preço. Não tem outra coisa. Não existe perda de poder aquisitivo da moeda. Não existe perda de poder aquisitivo da moeda. A moeda não perde poder. Quem perde poder sou eu, que tenho a moeda na minha mão. Não é a moeda. A moeda é única. A moeda serve sempre como unidade de troca e acabou. Olha aqui. Como o PA é medido pelo preço, se esse for aumentado 25% por 100, a perda de poder aquisitivo não existe, pois o poder aquisitivo do dinheiro será totalmente transferido para o vendedor. Quando eu tenho 800. Quando há aumento de preço, eu transfiro a si mesmo o meu poder aquisitivo para o vendedor. E o que é que ele faz? Né? Diminui a entrega de produtos para mim. Tá certo? É isso aí.
É ir à loja, é ir ao supermercado e comprar uma caixa de bolacha que você comprava por R$ 100. Agora a caixa de bolacha está lá, aumentou 20% em todo lugar, menos naquele supermercado ali. Por quê? Porque tirou um bocado de bolacha lá de dentro. Não é isso que acontece? É isso que acontece quase que constantemente. As pessoas se queixam disso, que vão comprar as coisas e como elas estão no meu... Ah, aquele supermercado está vendendo pelo meu preço. Pode ir que tem uma treta desse jeito, de diminuir a quantidade nos pacotes, no peso, etc. Tá certo? É isso aí que é inflação. Na realidade, o que haverá é uma perda na quantidade adquirida, 25% do total que poderia ter sido comprado antes do aumento. Ou seja, a quantidade perdida pelo comprador serão duas bolas, 10 menos 8, e que é exatamente a quantidade ganha pelo vendedor. Vejamos a seguir aqui, ó. Com 80, com o meu PA, meu poder aquisitivo de 800, e o preço da bola de 80, comprava 10 bolas. Com o preço foi para 100, eu comprei o quê? 8 bolas. Então, eu perdi duas bolas, que eu poderia ter comprado 10, comprei só 8. E quem ganhou as duas bolas foi o vendedor, que me vendeu as 8 bolas e ainda ficou com duas na mão pelo meu poder aquisitivo que ele tinha antes, que eu tinha antes, tá certo? Se observarmos com atenção, podemos perceber que o PA do comprador foi inteiramente transferido para o vendedor. Meu PA era 800 e eu passei para ele. Agora quem tem 800 é ele. Agora o vendedor detentor do PA de 800 e mais o estoque de dois, o que ele ganhou. O que significa que o comprador perdeu duas unidades e o vendedor ganhou as mesmas. É tão evidente isso aí nesse quadro. Se admitirmos que ele venderá as duas unidades ganha pelo preço de 100 cada, ele terá um PA 1.000. Isso significa que ele obterá um ganho de 25% sobre o PA e 20% sobre a quantidade vendida. Como pode dizer que a inflação é perda do poder aquisitivo do dinheiro, como faz o economista que subscreve a Escola Austríaca de Economia, Fernando Ulrich? E como se mede a perda do poder aquisitivo do dinheiro? Pelo índice da inflação. E como se mede o índice da inflação? Através do aumento de preços dos produtos bem-esses. Ora, meus amigos, a inflação é tão somente o aumento de preços. Simples assim. Você calcula tanto índice para dizer que o aumento de preço não vem para dizer que a inflação não vem do aumento de preço dos empresários. Isso é a tática dita pelo próprio Roberto Campos. Olha, eu botei novamente esse certificado para a gente ver a análise que é feita pelo Fernando Urich em cima disso. É de um absurdo, é de uma bobagem que não tem mais tamanho a análise feita por ele, não. Todos os economistas. Sabe o que significa isso para mim? Esse é um certificado de incompetência dos economistas. Por quê? Esse quadro, esse gráfico aparece em quase todos os livros dos economistas, principalmente quando se trata de inflação, tá certo? O que é que ele está dizendo? Que a moeda perdeu esse valor todo aqui, que a moeda era de, acho que é R$ 100 aqui, perdeu aqui, segundo o cálculo dele, 87% perdeu, a moeda perdeu, é por isso que sobra só esse pedaço aqui. Está completo esse quadro? Não, não está. Porque, como vimos com a teoria da partida dobrada, se um perde do lado, o outro ganha do outro. Então, esse pedaço da moeda que ele está dizendo que foi perdido, pelo que tinha essa moeda, foi ganho pelo que tem a moeda. Eu tinha moeda de 100. Na hora que eu boto em cima da mesa para comprar o produto, eu perdi esse pedaço aí. E quem ganhou esse pedaço? Quem ganhou esse pedaço foi o comprador. Então a moeda é a mesma, é o mesmo R$ 100 que está em cima do balcão. É uma só, foi os R$ 100 que eu botei. E que no meu cálculo eu perdi 87%. E no cálculo do recebedor da moeda ele ganha 87%. Qual é o impacto que tem sobre a moeda? Sobre o poder de compra da moeda, sobre o poder aquisitivo do dinheiro. Impacto nenhum. Isso é teoria da partida dobrada, gente. Esse pessoal tem que aprender, porque eles estão com um furo enorme na formação deles. Não sabem contabilidade e não sabem teoria da partida dobrada, que é um dos maiores, se não o maior backbone da humanidade. Ou seja, tudo o que acontece na área econômica passa pelo débito e crédito. Como é que o economista que estuda economia, etc., tal, macroeconomia, microeconomia,
particularmente microeconomia, particularmente tudo em economia. Se ele estuda microeconomia estuda empresa. E não existe empresa sem o quê? Sem contabilidade. E contabilidade, qual é a origem da contabilidade? A teoria da partida dobrada. Na macroeconomia, o que é que ele estuda? Estuda moeda, estuda orçamento fiscal, o que mais? Moeda, orçamento fiscal, macroeconomia. Tudo isso é dependente de contabilidade. E, particularmente, da teoria da partida dobrada. Como é que você pode entender de moeda se você não entende o que é partida dobrada? É o que acontece aqui. Infelizmente, eu estou dizendo isso porque eu vi o vídeo agora do Fernando. Então, o Fernando está analisando isso aqui com o mesmo defeito de todos os economistas, com um olho só. O olho que só vê o débito, não vê o crédito. Ele acha que houve uma perda de poder de compra da moeda aqui de 87%. Não houve perda, porque houve ganho do outro lado. Se eu perdi, o cara que me vendeu ganhou. É só isso, só simplesmente isso. Então a moeda está ali simplesmente como meio de troca. Pessoal, não dá. Você tem alguma dúvida? Não? Então esse gráfico aqui, ó, você vê claramente aqui que o que eu perco aqui, né? Eu ganho aqui, né? Eu compro aqui, é o mesmo R$ 100 que ele entra aqui no poder aquisitivo dele. Quando chega ao final, ele tem o meu poder aquisitivo. Então, o que houve com o poder aquisitivo? Nada. O que houve apenas foi com o estoque. O estoque dele tem 15 a mais. Está claro? Isso está. Se não tem dúvida alguma, então este gráfico que está no vídeo do economista da inflação e o que estão escondendo é um verdadeiro absurdo, é uma estupidez. Além disso, esta análise desse gráfico é simplesmente uma confissão dos economistas que nunca ouviram falar da teoria da partida dobrada. É exatamente isso. Quem faz uma análise da maneira que o Fernando estava fazendo, dizendo que isso aqui é a perda de compra da moeda, né? Tanto é que o gráfico está mostrando uma perda. E cadê o ganho? O comprador perdeu. Essa moeda do comprador aqui, ele perde. Mas é a mesma moeda que ele bota em cima do balcão, é o mesmo R$ 100. E quem é que ganha? O vendedor. Então não houve nenhuma modificação nessa moeda. O poder dela continua o mesmo, o poder de compra dela continua o mesmo. Aliás, isso é uma característica dos economistas. Tem um olho só, eles só enxergam o débito das operações econômicas. No orçamento fiscal, eles só conseguem ver os débitos das operações. Os créditos para eles não existem. Quando eles analisam, os economistas podem olhar. O déficit está enorme. A dívida vai explodir. Eles não olham se eu tenho dívida, não é? Tem alguém ganhando com as dívidas. De quem é a dívida? É do povo brasileiro, né? O povo brasileiro que paga a dívida, que paga os juros. E quem é que ganha? É o sistema financeiro. São os investidores, de uma maneira geral. Sistema financeiro. Então, ele só vê um lado. Perda, olha que perda, o tamanho da perda. E eu ganho. E o ganho, meu amigo, onde é que anda? Desapareceu? Vamos botar um óculos nessa visão para vocês aprenderem que existe débito e crédito. E vamos estudar um pouco de contabilidade, um pouco, não muito de contabilidade, que é incrível como os economistas estão bem claros para mim. Eu sou economista. A única coisa é que eu descobri que contabilidade é importante e sou um expert em contabilidade, só isso. E também sou um expert em teoria da partida dobrada. E eu sou um expert em teoria da partida dobrada, porque não existe outro. Ninguém sabe, praticamente ninguém sabe o que é teoria da partida dobrada. Eu tenho um desafio que eu botei na internet aí, um problema para ser resolvido, que é na base da teoria da partida dobrada. Eu sabia tanto que ninguém ia responder, que tem um prêmio de R$ 1.000 para quem receber, para quem responder certo. E um probleminha pequenininho que você olha assim, isso não é possível. Conclusão, mais uma vez, estamos constatando que a inflação é sempre o aumento de preço, sem ele nunca haverá inflação. A inflação pode ser traduzida desta forma, veja só. Eu traduzo a inflação de uma forma. Quantidade PA sobre PE.
Você quer saber o que é inflação? Ou seja, basta que o preço seja aumentado para que haja quantidade perdidas pelo comprador e ganho pelo vendedor. Isso se chama inflação. É isso que é inflação. E está numa fórmula. Cheguei ao ponto de botar uma fórmula para dizer o que é inflação. Quer dizer, como eu conheço a teoria da partida dobrada, eu pude chegar a essa fórmula. Eu quero ver um economista chegar a essa fórmula. Só depois que estudar isso aí. Não chega, porque eles são teóricos. Eles esqueceram não, subestimaram a importância da contabilidade e teoria da partida dobrada. E, portanto, são os economistas, são os profissionais capengas, só tem uma perna, a outra perna não tem. E a outra perna do economista, meu amigo, é a contabilidade. É a teoria da partida dobrada dentro da contabilidade, que origina a contabilidade e a própria contabilidade. O economista não pode andar sem contabilidade. Eu, inclusive, a minha tese, né, é que as grandes crises financeiras, e pequenas financeiras, crises financeiras que acontecem constantemente, é devido à incompetência dos economistas em relação à contabilidade e teoria da partida dobrada. Como é que os economistas tomam conta do Banco Central? Os economistas são Ministérios de Economia são dirigidos por economistas. Orçamento fiscal é dirigido por economista. E esse pessoal não sabe contabilidade? O que é que vai aparecer? Vai aparecer o que está aparecendo: erros brutais, prejuízo enorme para a humanidade. Você já pensou o tanto de dinheiro que se paga pelo esse combate da inflação através da taxa alta de juros? Isto é um absurdo. Primeiro, não combate, porque política monetária não combate inflação. Quem combate a inflação é a política fiscal. Ao invés de ficar trocando título um pelo outro, aí botando mais taxas, devia muito bem é pegar as ações que o governo tem, os edifícios, as casas, os bens físicos que o governo tem e que não usa, ou que usam mal, e vender. Isso aí acabaria com a inflação no Brasil. E ninguém faz isso, porque acham. Não, e também porque tem um viés aí. A taxa de juros favorece o sistema financeiro. Só isso. A taxa de juros favorece o sistema financeiro. Quem ganha é o sistema financeiro. Olha aqui, existem razões para a moeda, sobretudo a fiduciária. Por que eu digo sobretudo a fiduciária? Porque a fiduciária nem é, valor intrínseco ela tem. Porque mesmo com a moeda, por exemplo, quando existia a moeda mercadoria, né? A moeda de ouro, por exemplo, ouro, a moeda de ouro, era confuso. O pessoal não sabia distinguir, porque o ouro não tinha nada a ver com o poder de troca da moeda. O ouro é um investimento com o outro qualquer. Então era confuso, ninguém sabia o que perdia, se era a moeda ou se era o ouro que estava desvalorizando e etc. Era confuso. Hoje, por isso que eu acho que é a moeda ideal para as movimentações financeiras, o negócio financeiro, é realmente a moeda fiduciária. Acaba com o negócio de moeda mercadoria, que não existe isso. Ouro é investimento e acabou. Né? O criptomoeda é investimento e acabou, não pode ser moeda. Pô. Não pode ser moeda. Nunca vai ser e não será. A moeda tem que ser cada vez mais simples. Eu acho que mais simples que isso não precisa. A moeda não tem nada. Não tem valor, não é valor de reserva, não é nada. É simplesmente um meio de troca e unidade de conta. Só isso. Agora, existe razão para essa moeda sobre a fiduciária perder ou ganhar poder de compra? Pergunto. Como a moeda fiduciária vai ganhar poder de compra? Se eu botar os 1.000 na caixa, posso levar 10 anos, uns 100 anos ali, vai ficar 1.000. Não vai ser, o poder de compra não se reproduz. O poder aquisitivo não se reproduz. Para eu ter mais poder aquisitivo, eu tenho que fazer negócio, tenho que ganhar poder aquisitivo. Inflação.
Se eu tenho mercadorias, eu espicho o preço? Sim, aí sim. Quando eu vou e compro uma dúzia de banana por, sei lá, R$ 20, eu estou comprando, estou entregando R$ 20. Aquele R$ 20 vai rodar a economia. E a banana? Vai servir para eu comer. Eu como, acabou a banana. Pode até servir para doce, depois transformado em doce, que acabou. É produto consumível. Consome mercadoria, se consome. E moeda? Não se consome moeda. Moeda não compra. Aliás, moeda só compra, moeda não é vendida. Como o senhor Fernando hoje tem umas teorias escabrosas. Ele pode comprar, as mercadorias podem comprar dinheiro. Eu fico imaginando ele com um cacho de banana, vai ao Banco Central e diz assim, eu estou querendo aí R$ 100. Eu fico imaginando o Fernando Urso nessa situação, porque você disse que mercadoria compra, mercadoria é vendida. Moeda é para comprar. Moeda veio para facilitar as compras, não para ser comprada, meu amigo. A moeda, eu produzo uma determinada quantidade de moeda, ela fica o tempo todo aí rodando. E depois o seu Urich diz que a moeda é exatamente igual a uma mercadoria qualquer. É muito estúpido isso. É não entender de nada sobre a teoria da partida dobrada. E sobre moedas, sim. Claro, para entender moeda tem que entender a teoria da partida dobrada. Finalmente, podemos afirmar. O aumento do poder aquisitivo é exógeno. Quando eu estou dizendo que o dinheiro está lá na galera, para aumentar aquele poder, eu tenho que fazer negócio. Se eu tenho 1.000 ali, para aumentar, eu tenho que fazer negócio, pegar esse 1.000, comprar alguma coisa e vender por 1.200 e assim por diante. Agora, para aumentar a inflação, aumentar o meu dinheiro com a mercadoria, fácil, só esticar o preço. Estou vendendo por 10, posso vender por 15, posso vender por 20. Daí o oportunismo. Se existe uma aceleração da demanda, eu posso aumentar o preço. Se não tem aceleração da demanda, fica difícil aumentar o preço, mas assim eu consigo, mas tem um aumento pequeno. Quando existe a aceleração da demanda, eu praticamente boto o preço mais ou menos da altura que eu quero. Mais ou menos, né? Se botar demais, ninguém compra. Tá certo? Então é preciso ter discernimento, é preciso penetrar na filosofia dos negócios para entender isso. E a inflação acontece endogenamente na empresa. Ela simplesmente aproveita as oportunidades surgidas, como, por exemplo, a aceleração da demanda agregada, e altera seus preços, buscando melhorar suas margens de lucro. Então, meu amigo, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Esse vídeo eu acho extremamente interessante, lógico que sou eu que fiz, muito interessante, e mostra claramente. E aí eu duvido que alguém conteste o que é inflação, se a inflação não é aumento de preço. Eu cheguei à conclusão que inflação é tão somente um aumento de preço. E estabeleci a fórmula, que mais uma vez eu vou mostrar a vocês, para ficar bem claro, estudem isso. Essa fórmula aqui que é inflação. Pode lá, bote lá. Quantidade, o PA sobre o PE. Se o PE aumentar, meu amigo, é inflação. E se o PE diminuir, é desinflação. Simples assim. Tá bom? Ok, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos. Eu sei que esse trabalho aí, dividindo essas duas partes, você unir as duas partes, entender muito bem sobre isso, vocês ficarão expertos em inflação. E não serão mais confundidos e enganados pela incompetência dos economistas.
Uma coisa você deve saber, economista não sabe teoria da partida dobrada. Quem não sabe teoria da partida dobrada e contabilidade não pode entender de inflação. Você teoricamente definiu o que é inflação, vai levar tantos anos quanto foram necessários até agora e os economistas nunca conseguiram definir o que é inflação. E pode botar esse tempo, dobrar, vocês nunca vão chegar ao que é inflação baseada na teoria. No entanto, nós chegamos aí simplesmente através da teoria da partida dobrada e chegamos, estabelecemos até uma fórmula simplíssima para definir o que é inflação. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.